segundos anos A e B. Agora nós continuaremos com a transformação termodinâmica, ainda respeitando a primeira lei, que é a quantidade de calor cedido ou recebida em um sistema no caso nós estamos vendo o gás sobre os gases, né, o fluido, é igual a variação de energia interna, né, no gás, mais o trabalho realizado, né, pela esse calor. Então nós veremos hoje, estamos vendo transformação aberta, veja, e transformação cíclica ou fechada. Então, respeitando ainda a lei, né, a lei da termodinâmica, vocês estão, só para relembrar, que aqui nesse passozinho, que a quantidade de calor cedida ou recebida transforma uma parte dentro de um recipiente cheio de gás, né? Variação de energia interna, ou seja, a temperatura aumenta ou diminui, mais o trabalho realizado, ou seja, o volume pode aumentar ou diminuir. A transformação ela é dita aberta no gráfico quando é nesse estilo, veja, sai de um ponto ao outro ponto, ele não dá uma volta completa, certo? Ele não sai de um ponto A e volta para o ponto B, ele foi do ponto A para o ponto B, poderia ir para o ponto A, ponto B, ponto C, mas se ele não retornar para o ponto A, é chamada transformação aberta. Então veja bem, aqui o gráfico da pressão sempre vai ser pressão em função do volume, certo? Então veja que o trabalho vai ser positivo, porque veja que aqui no eixo horizontal o volume está aumentando, veja que daqui para aqui V aumenta, né? Então para a direita V aumenta, então o trabalho é positivo. Então para eu calcular o valor desse trabalho aqui, que é esse daqui, só eu calcular essa área aqui. Essa área dessa figura contínua até o eixo da velocidade, ou, desculpe, do volume. Eu sei que essa área aqui nenhuma hora define que não é um retângulo, mas a gente vai trabalhar com retângulo, triângulo, trapézio, então é bom você relembrar a área dessas figuras, tá certo? Já aqui, conta a mesma coisa, o trabalho, a transformação ela é aberta, veja, vai do ponto A para o ponto B. Só que vocês vejam que o volume vai encolhendo, veja, daqui para aqui diminui, né? O eixo horizontal, então o volume diminui, então o trabalho é o que? Negativo. Então quando for a seta, observe bem a seta, olha. Quando ela for apontada para a direita, o trabalho é positivo. Quando ela for apontada para a esquerda, o trabalho é o que? Negativo. Mas continua a mesma convenção. A área aqui todinha, nessa figura aqui, é numericamente igual ao trabalho realizado, certo? Tem um caso especial, né? Um caso especial que é o seguinte, veja que esse gráfico aqui é análogo a esse e a esse, mas esse daqui. Só que veja que isso aqui é uma reta, né? Olha. Quer dizer que no volume V1 a pressão é quanto? P. No volume V2 a pressão também é o que? P. Então veja que a pressão ela é constante. Se é constante, quando você for calcular a área desse retângulo, né, base vezes altura, veja que a altura é a pressão e a base vai ser V2 menos V1. Então o trabalho de A para B vai ficar pressão vezes a variação do volume, certo? Aqui está ocorrendo uma expansão, esqueci de falar para vocês, olha, expansão, porque o volume está aumentando, como aqui também está ocorrendo uma expansão, já que está ocorrendo uma compressão, o volume está diminuindo, né? Então aqui nesse caso, a pressão é constante, veja, a pressão é constante devido a essa reta aqui ela ser horizontal ao eixo da velocidade. Quando for o gráfico nesse estilo aqui, essa transformação é chamada de transformação isobárica. Iso quer dizer mesmo, bárica quer dizer o quê? Mesma temperatura, mesma pressão, pressão constante, mesma pressão, certo? Mesma pressão. Então, toda vez que o gráfico for nesse estilo aqui, é chamada transformação isobárica, viu? Nesse estilo aqui. Agora, iremos para a transformação cíclica ou fechada. Veja, aqui o ciclo deu uma volta completa, saiu de A para B, retornou para C, foi para D, retornou para A. Então é chamada transformação cíclica ou fechada. Como aqui está no sentido horário, né? No sentido horário, olha a seta, então o trabalho vai ser o que? O trabalho de A, veja, o trabalho de A, B, C, D, A. Por quê, professor? Porque, olha, A, B, C, D. Se eu disser que é só A, B, C, D, aqui fica aberto. Então tem que ser A, B, C, D e voltar para A, entendeu?
o trabalho ABCDA é numericamente igual a essa área aqui. Se for um retângulo, calcular do retângulo é base vezes altura. Veja que a base está no eixo da velocidade. Desculpe, do volume. E esse daqui, a altura, está no eixo da pressão. Então, quando for, veja aqui, ó, no sentido anti-horário, o trabalho vai ser negativo, certo? Aí calcula a área. Só que é uma observação interessante, umas observações. Quando a figura for vertical, ou descendo ou subindo, tá vendo? O trabalho de A para B ou de B para A é nulo. Porque, vejam, no ponto A e no ponto B o volume é um só, então o volume não varia. Por exemplo, o trabalho de A para B e de D para C é nulo. A mesma coisa aqui, ó, o trabalho de A para D e de B para C também é nulo. Se eu for pegar a parte individual. Então, toda vez na vertical o trabalho vai ser nulo, entendeu? Só que é o seguinte, na transformação cíclica, que é fechada, sempre a variação de energia interna é nulo. Como a fórmula da primeira lei vai ser o quê? A quantidade de calor recebido ou cedido pelo sistema, que é o gás, transforma em variação de energia interna mais o trabalho. Como sempre ΔU vai ser zero, então sempre na transformação cíclica fechada, a quantidade de calor que ele recebe transforma sempre em quê? Em trabalho. Se for uma transformação fechada, entendeu? Aberta não. Na transformação aberta a fórmula vem tudo isso aqui, tá certo? Já na fechada, que é essa daqui, ΔU sempre vai ser zero. Então vai restringir o quê? Q igual a T, correto? Então, eu vou pedir, por favor, que vocês congelem depois a imagem e copiem tudo. É como eu estivesse explicando. Eu sei que são muitas informações, mas fique tranquilo. Eu vou dar exemplos, certo, no próximo vídeo e nós veremos direitinho, tá certo? Então, fica para o próximo vez os exemplos disso que eu expliquei agora. E depois, nessa semana ainda, eu vou lançar questões valendo pontuação para você entregar a semana que vem, tá certo? Aguarde-me, mas copie tudo isso direitinho, correto? Qualquer dúvida, só entre em contato comigo. Obrigado.